Olá, turma. Como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Eu espero realmente, pessoal, que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta, né? Para mais uma aula de ciência, na oportunidade. Vamos falar um pouco sobre as classificações dos seres vivos, né? Vocês lembram que aí, na aula passada a gente já começamos a falar um pouco sobre a classificação dos seres vivos, por que era tão importante nessa classificação, para que a gente pudesse, né, ter um estudo mais eficaz sobre as formas de vida e também como surgimento, né, dos animais em geral, tanto o homem como os animais em geral. Então, atualmente, pessoal, os critérios de classificação, eles realmente procuram refletir a história evolutiva das espécies. Então, segundo a ciência, nós podemos estudar isso e entender como as espécies foram surgindo, né? Como o homem surgiu, a partir de como isso aconteceu. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, esse estudo, para que a gente possa classificar, para que a gente possa dizer realmente, com certeza, como foi o surgimento e como é que esses animais evoluíram e se formaram o que a gente conhece hoje, né? Então a história das modificações ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre elas e a existência de um ancestral comum. De maneira geral, quanto maior o grau do parentesco evolutivo entre os seres vivos e quanto mais recente é o ancestral comum que eles compartilham, maior a quantidade e a relevância de semelhança entre eles. Então a gente vê que a questão do crânio, né? A questão da coluna vertebral, isso influencia muito para que a gente possa entender que aqueles seres mutaram, né? Como é que o Homo sapiens, né? Como é que aquele primata conseguiu ter a evolução para que o homem fosse surgido, o Homo erectus, né? Então, os principais critérios adotados pelos pesquisadores para estudar as relações entre os seres vivos são morfológicos, ou seja, a forma do corpo, fisiológico, função corpórea, comportamentais, genéticos, material genéticos, coluna vertebral, crânio. Então, daí é que a gente pode fazer o estudo e dizer que aquele animal mutou, né, evoluiu e tornou o animal que hoje nós estamos conhecendo. Já no História de Classificação dos Seres Vivos, uma das primeiras tentativas, né, ou registrada de classificação dos seres vivos foi feita pelo filósofo grego Aristóteles. Isso há 384 anos antes de Cristo, né, há cerca de 2.400 anos. Ele estudou principalmente os animais e classificou-os em dois grandes grupos, como os que tinham sangue e os que não tinham sangue. Então era o Teosfrato, né, discípulo de Aristóteles, classificou as plantas utilizando como critério o tamanho, dividindo-as em árvores, arbustos e ervas. Então veja que a nossa história é cheia de peculiaridade, mas também cheia de estudiosos que dedicaram realmente a sua vida para entender, né? Você vê aqui que o Aristóteles, né, o filósofo grego, ele foi o primeiro, né, a fazer essa classificação dos seres vivos. Então ele fez uma classificação em seres que com sangue e seres sem sangue. Então ele fez uma separação, né, para que a gente possa entender o surgimento desses animais. Já o seu discípulo de Aristóteles, né, Teosfratos, né, ele já classificou, fez uma classificação sobre as plantas, né. Então aqui existia a classificação biológica de Aristóteles, animais com sangue como baleia, lagarto, pardal, lambari, e sem sangue, né? Corpo duro, como abelha, corpo maleável, como carapaça, marisco, água-viva, tá certo? Então, essa é uma classificação. Então, veja que daí ele podia estudar e ver qual era essa mutação de seres vivos. Então, até o início do século XVIII, esses critérios sofreram poucas modificações. Isso veio mudar depois dos naturalistas, né? Depois de alguns naturalistas classificaram os animais de acordo com o seu modo de locomoção. Isso já depois do século XVIII. Mas até o século XVIII, essa era o estudo. Esse era a nossa linha de pesquisa, animais com sangue, animais sem sangue, praticamente. Tá certo? Aí já depois do século XVIII, alguns naturalistas começaram a classificar animais de modo diferente, pela locomoção, outros conforme o ambiente em que viviam, por exemplo, aves, morcegos, insetos.
era classificado como animais aéreos, mas hoje sabe-se que eles são muito diferentes entre si. Essa classificação, né, que não considera a história evolutiva das espécies, são consideradas artificiais. Já a classificação utilizada pela ciência atualmente é considerada natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo entre eles. De maneira geral, quanto mais semelhança das espécies se apresenta entre si, mais próximo será seu grau de parentesco. Certo? Então, veja que era um estudo, pessoal, baseado em algumas características que as espécies tinham. E aí, partia para o lado evolutivo, olhando a semelhança, né, entre as espécies, tá bom? Menino, vou deixar vocês com a atividade, né, dessa página 42, 43, que a gente vai fazer. E certamente vocês não terão dúvidas, mas se tiver dúvida, reveja o vídeo ou chama a gente aí, que a gente está apto aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Um forte abraço e excelente atividade a todos.